tem torso de seda, tem. Logo depois, o Brasil ficaria pequeno para Carmen Miranda e ela seguiria para os Estados Unidos, conquistando Hollywood e imortalizando a sua imagem bastante colorida e descompromissada do brasileiro. Getúlio Vargas seria o político que mais bem usou e influenciou a história do rádio no Brasil. Tão logo chegou ao poder e Vargas manteve o rádio entre as áreas mais sensíveis e diretamente controladas por ele. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Getúlio usava a rádio para fazer propaganda da sua ideologia política. Em Brasília, 19 horas. O programa A Voz do Brasil, na época Hora do Brasil, foi criado em 1937 para ser o divulgador oficial do governo, principalmente nos discursos de Getúlio. Ele era transmitido de segunda a sexta-feira em cadeia nacional de rádio e logo se transformou em transmissão obrigatória. O radiojornalismo nas duas primeiras décadas de história do Brasil não dispunha de uma técnica apurada. A leitura de notícias disparada nos terminais do Telex era uma prática que ainda hoje se observa nas rádios interioranas, simulando o ofício do jornalismo. Em 28 de agosto de 1941, com a primeira edição do Repórter Esso pela Rádio Nacional, era marcado o início da produção jornalística. Prezado ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Um novo mundo pós-guerra se apresentava. O jornal falado no país passou a influenciar o mercado do rádio. Embasamento ético era uma força nova no segmento. O jornalista Heron Domingues, um dos principais apresentadores do seu Repórter Esso, foi quem criou a primeira seção de jornais falados e reportagens. Era a primeira produtora de notícias nas rádios brasileiras. Formada por 4 redatores, um chefe de reportagem e um colaborador de notícias parlamentar, não escondia adaptação de experiência no jornal impresso, com nomenclaturas e hierarquia nas rádios. As fontes da produção de notícias eram a reportagem local e as notícias recebidas de serviços noticiosos internacionais. O jornalista José Monteiro Salazar viveu essa época e conta como era. Durante a guerra, não havia jornal falado. Vinha o carregador lá das agências de notícias, trazia aquele monte de telegrama, deixava lá na portaria e levava para o locutor. Na hora que dava o prefixo, voltava a pegar aquilo mesmo, e de qualquer jeito, deixava notícia boa, lia ruim, dizia assim como, tiravam de jornal, dizia assim, como mostra a foto acima, falava, era uma bagunça, né? No interior, as emissoras de amplitude modulada, conhecidas como rádio AM, ganhavam o gosto popular devido a uma programação mais próxima do cotidiano familiar. Elas buscavam uma proximidade com o ouvinte. Seu sinal chegava com qualidade nos mais variados bairros da cidade e nas áreas rurais do estado. O radialista José Desidério da Rádio Boa Nova fala dessa época. Quando veio o transistor, o transistor foi como se fosse uma injeção de ânimo no coração do rádio AM. E o rádio AM continua sendo, até hoje, com a vinda, por exemplo, do telefone celular, com um rádio bem ligado, bem próximo do ouvinte. Essa programação descontraída era marcada por prestações de serviços, música, informação e muito bate-papo.
O comunicador ter a sensibilidade de que ele não deve aparecer mais que o ouvinte, ele não deve mais aparecer que o rádio, porque o rádio, na sua singeleza, na sua tranquilidade, na sua simplicidade, ele exige que o comunicador, que o locutor, ele seja mais simples que o rádio. Ele sendo simples, como o rádio é, evidentemente o ouvinte vai entender essa ligação, esse entretenimento, porque o rádio nasceu para ser prestação de serviço e entretenimento. Fora disso, não existe salvação, é balela. O professor universitário Júlio César Gonçalves afirma que o rádio exige uma linguagem própria. Cada veículo tem a sua especificidade. Hoje, por exemplo, você não queira fazer anúncio para rádio como se fazia aqui em Sorocaba nos anos 70, 80. Tem que ter cuidado, né? A rádio não é um comercial para o rádio, não é um texto para o cara ler. Pode até ser. Boa parte do que você vê no ar aí mas está errado. Está errado por quê? Porque o rádio é um veículo que ele tem algumas na sua linguagem, algumas peculiaridades que as pessoas não sabem explorar. Então, não que o rádio seja mais fácil, pelo contrário. Aliás, o rádio é o tipo de veículo que as pessoas sabem menos, não é que sabem menos, mas eu acho que a potencialidade do rádio não é suficientemente explorada. O rádio é um veículo que permite você imaginar, viajar. Na época, as rádios novelas também conquistaram seu espaço. Elas embalaram os brasileiros nas décadas de 40 e 50. A primeira radionovela transmitida no Brasil foi A Busca da Felicidade, original cubano de Leandro Blanco, com adaptação de Gilberto Martins. O maior sucesso em radionovela de todos os tempos foi O Direito de Nascer, que ficou 3 anos no ar e chegou a ser chamada popularmente O Direito de Encher. A radialista Zilar Gonzaga, da Rádio Cacique, fala dessa época. Era precário, né? É tudo na raça, né? Não tinha gravador para gravar, era tudo feito ao vivo, na raça mesmo, né? Mas tinha naquela época já tinha elementos bons para fazer. Uma das rádios novelas nacionais de maior sucesso foi Jerônimo, o herói do sertão, criada por Moisés Weltman, em 1953. A trama foi posteriormente adaptada várias vezes para a televisão. No rádio, Jerônimo viveu suas aventuras em 96 radionovelas, transmitidas em todo o território nacional. No total, mais de 800 radionovelas foram produzidas em todo o território nacional. Ainda na frequência das AMs, de todo o país, o canto do povo do campo era uma realidade cultural. A música raiz fazia o sucesso dos programas sertanejos verdadeiros campeões de audiência. Mesmo com o grande fluxo migratório das décadas de 60 e 70, quando muita gente abandonava as roças atrás do milagre econômico, o perfil da audiência, marcado por donas de casas e trabalhadores noturnos, oriundos das lidas do meio rural, era celeiro para o consumo de duplas que se destacavam neste meados do século. Com a crescente popularização das televisões e o americanismo crescente na música popular, o sertanejo encontrava nas emissoras AM o refúgio e o exílio forçado. A radialista Zilar Gonzaga lembra da resistência do segmento musical até a sua popularização após 1985. De uns tempos pra cá, a música sertaneja tem dominado todos os gostos, entendeu? Eu não acho que tenha. Você pode notar que tem os countries americanos aí que são música sertaneja.